Olá, tudo bem? Sou Lincoln Hashimoto, médico, e neste vídeo eu quero compartilhar com vocês sobre transtorno do estresse pós-traumático. Esse transtorno ocorre após a pessoa vivenciar ou testemunhar algum acontecimento assustador e ela não consegue se recuperar, voltar ao seu normal após o acontecido. E o que pode desencadear este trauma? Costumo dizer também que trauma é quando vivemos algo e não conseguimos solucioná-los internamente. Carregamos aquela situação, aquela visualização, como algo que está constantemente ali pronto para ocorrer novamente. Então, vamos a alguns exemplos de alguns possíveis desencadeantes destes traumas. Casos de violência urbana, abuso sexual, acidentes drásticos, agressão física, terrorismos, torturas, sequestros, catástrofes naturais ou provocadas. Então esses são alguns exemplos de situações que podem desencadear o transtorno do estresse pós-traumático e serem carregados por meses, anos na vida da pessoa. É muito comum que essas pessoas busquem verdadeiramente um auxílio quando já se passaram em média 2 anos. Quais são os sinais e sintomas de uma pessoa com esse transtorno pós-traumático? Ela pode apresentar, por exemplo, uma esquiva social. Ela não sai de casa, não encontra as pessoas, ocorre um isolamento, pois ela tem medo de qualquer questão, seja uma pessoa, um lugar, um ambiente, desencadear toda aquele que a gente chama de flashback, que é aquela memória repentina, onde a pessoa sente como se estivesse vivendo aquilo, mesmo anos depois. E a pessoa sente calafrios, frequência cardíaca aumenta, sudorese, as mãos ficam frias, pode até desmaiar, pode desencadear uma síndrome do pânico, podem ter distúrbios do sono, de humor, irritabilidade, distúrbios alimentares. É aquela pessoa que muitas vezes está no estado de hiperreatividade, de hipervigilância, está sempre em alerta. Vou dar 2 exemplos bem interessantes. Um é, por exemplo, aquele veterano de guerra, que quando solta os fogos de artifício, ele se assusta como se fosse tiroteio. Na cabeça dele, ele pode reaviver aquilo a qualquer momento. Escutou o barulho, pum, desencadeia toda essa cascata de medo, de guerra, de morte. Uma coisa muito ruim que ele viveu muitos anos, porém, aquilo ali acaba com o dia dele. Um outro exemplo é aquela pessoa que foi assaltada com um revólver na cabeça. Toda vez que ela vê uma arma, ela se sente extremamente mal, desencadeando todos aqueles sintomas de desconforto, que cada um vai desencadear alguns específicos, mas todo aquele sofrimento, mal-estar, enfim. Então a pessoa associa uma arma que ela vê num seriado, na televisão, com a arma que foi colocada na cabeça dela no assalto. Ela não entende que aquilo ocorreu, que não está mais vivendo novamente. Então essa emoção mal trabalhada vai consequentemente levá-la a vários problemas, seja um isolamento social, seja um desequilíbrio alimentar, uma má gestão das emoções, vai deixar de muitas vezes se desenvolver no seu maior potencial como um ser em todos os seus níveis. Mas claro, sempre tem tratamento. Nós vamos chegar lá. Então, essas pessoas que sofrem desse transtorno, ela foi da seguinte forma, de maneira didática. Ela viveu um trauma, o corpo utilizou os seus mecanismos para se proteger. Alguns deles são justamente assim, não se lembrar, não querer falar sobre isso. E tem graduações. Tem aqueles casos em que pessoas surtam após um trauma e precisa de algo muito agressivo como tratamento também. Medicações. Existem quadros mais brandos, então também, mais uma vez, precisamos de um diagnóstico e temos toda essa graduação de situações de traumas, que vão desde quadros leves até bem graves. Então, a pessoa sofreu o trauma e não conseguiu ressignificá-lo,
não conseguiu digeri-lo. E o problema disso é que, uma vez que a pessoa segura uma questão ali mal resolvida, o nosso subconsciente nos cobra aquela questão. A nossa alma quer que a gente evolua, quer que a gente trabalhe qualquer questão que nos gera desconforto. E sempre trabalhar os nossos desconfortos, proporcionalmente, temos benefícios que colhemos quando nos superamos. Não quero jamais subestimar qualquer questão que possamos viver, mas lembre-se sempre que duas pessoas, dois gêmeos idênticos, passando pelo mesmo trauma, podem ter consequências, resultados da sua vida pessoal completamente opostos. Um pode tirar aquilo como algo que estragou sua vida, que não vale mais a pena viver, ou trazendo qualquer outro desequilíbrio psicoemocional. E por outro lado, o outro pode muito bem fazer com que aquilo seja um impulso para a sua experiência ser muito mais forte, por se ver vencedor, por ter superado a situação, por ter superado o seu medo, confiante de que a vida sempre é milimétrica no que vivemos, no que passamos. Acredito que em algum nível, se vivemos algo que possa ser ruim, gerado ou não um trauma, a vida tem um porquê, ela é milimétrica em cada movimento que ocorre com todos nós. Em algum nível vibramos naquela frequência, seja por situações recentes ou mais antigas, que carregávamos para poder sim, talvez reelaborá-las, ressignificá-las. Então, a maneira como eu vejo qualquer situação que vivemos na vida nos facilita a confiar no processo, a entender que tudo ocorre com um porquê. E se estivermos no propósito de aceitação, do amor, do reconhecimento de que aquilo estará sendo o resultado da nossa faculdade da vida, que talvez seja a principal faculdade que devemos cursar, honrar, as coisas se tornam desafiadoras e podendo colher o benefício desse desafio, que é a nossa evolução, é o nosso trabalho pessoal, é o nosso autoconhecimento, que é inerente para acendermos nossa evolução. Encorajo vocês a sempre trabalhar em qualquer desconforto que esteja carregando, seja sozinho, através da meditação, oração, ou principalmente com o auxílio de um psicoterapeuta, pois uma vez que você é bem resolvido no aspecto, aquilo ressoa nos outros. Talvez vocês também conheçam pessoas que, quanto mais se trabalham, mais se mexe nessas feridas, quanto mais trabalham todos os conflitos que vêm até ela, que é natural de todos nós. Observe, da minha experiência como ser humano, como uma pessoa que tem amigos, familiares e em consultório com os pacientes, fica muito expressivo o quanto aqueles que trabalham essas questões evoluem muito mais. Muito menos peso carregando de passado, muito mais fatores que favorecem a sua melhoria em todos os níveis, nos relacionamentos, nas opções alimentares, em termos materiais. Existe muito comumente essa relação. Quando eu falo, por exemplo, questões materiais, é principalmente a pessoa ter aquela mente que já entendeu que a prosperidade está sempre ali, a abundância está acessível a ela o tempo todo. Então, lembre-se que o poder da nossa melhora está a partir do momento que a gente faz a diferença, que a gente age diferente. Se estamos com algum bloqueio, algum receio, algum medo, algum trauma, automaticamente aquilo lá fica contaminando várias outras situações da nossa vida. No transtorno do estresse pós-traumático, dentre as suas graduações, após um diagnóstico, precisamos de tratamentos que vão desde medicações, que em muitos casos há necessidade, às vezes a pessoa não consegue enxergar uma luz no fundo do túnel. A gente precisa sim entrar com essa questão química, às vezes se faz necessário, mas não para o resto da vida. Por isso é importante atentar também a um apoio psicoterapêutico, a terapia cognitiva comportamental, a psicodinâmica,
a hipnoterapia, a constelação familiar, técnicas de relaxamento, meditação, yoga, os florais, a homeopatia, tudo se soma. E a pessoa buscando isso fará com que ela consiga acessar os terapeutas que ela precisa, as terapias que a pessoa precisa para a sua evolução. A vida é a favor da nossa evolução. O problema é quando nos bloqueamos. Agora, a ilusão das pessoas quando se bloqueia alguma questão que não querem trabalhar é o fato de que quando bloqueamos algo, aquele algo ressoa em outras questões. Não tem como a gente falar assim, vou ficar com aquele trauma mal resolvido, mas todo o meu resto vai ficar tudo bem. Minha vida vai ser perfeita. A gente não consegue, porque para podermos vivermos uma situação plena, aquele aspecto deve estar bem resolvido. Pois senão você não consegue de fato praticar o que você fala. Não podemos pôr um véu naquele trauma, porque aquilo bloqueia todo um outro universo que está por trás dele. Aquele véu percorre junto com aquele trauma, bloqueando várias outras sensações, várias outras visualizações e entendimentos. É como se falássemos algo, mas não praticarmos. E o ser bem resolvido, ressignificado, aonde vive memórias, porém as memórias são passivas, estão ali, não geram desconforto nenhum em nós, essas são boas. Agora, a memória ativa, aquela que pode desencadear todo esse mal-estar, como se estivesse vivendo no momento presente novamente, essa é aquela que tem que trabalhar, pois acaba drenando a nossa energia. Então devemos sim falar sobre essas questões, evitarmos bebida alcoólica, drogas, nos esforçarmos a voltar a uma rotina. Uma boa alimentação terá sua influência na questão dos neurotransmissores, da microbiota, da nutrição, dos cofatores, dos micronutrientes. Lembre-se, estresse pós-traumático, memória ativa, algo que nos lembramos e ainda nos engatilha. Quando estiver lembrando de algo que te estiver gerando desconforto, vá a fundo, investigue, mergulhe nessa ferida para conseguir cicatrizá-la de uma maneira a favor da vida, deixando que esta ferida fique contaminando o seu corpo. Muitas vezes, mantendo uma infecção crônica, uma inflamação crônica. Cuide-se da sua saúde mental como do seu corpo. Te peço de coração que se observe, que pratique alguma dessas dicas, que compartilhe este vídeo com pessoas que podem também se beneficiar e serem pessoas cada vez mais transparentes, mais plenas, mais bem resolvidas, favorecendo todos os relacionamentos e a primeira pessoa a se beneficiar sempre é a própria pessoa. Um grande abraço, Namastê!